Clara tinha 54 anos e, ao contrário do que muitos diziam, ainda sentia uma chama dentro de si. Em algumas noites ela se via acordada, desejando um abraço apertado, um olhar que a fizesse sentir-se viva novamente. Porém, essa chama parecia não ter mais quem a aquecesse. Ela e Alfredo, seu marido, estavam juntos há mais de 30 anos, construindo a vida que tinham com o suor e as mãos calejadas. Havia um tempo em que ele era o homem mais forte que ela conhecia, com ombros largos e uma voz firme que a fazia sentir-se segura. Todas as noites, ele a abraçava como se tivesse medo de perdê-la. Mas nos últimos anos, a saúde de Alfredo se deteriorou. Diabetes, dores nas articulações e insonias transformaram-no em um homem cansado, lento e distante. Clara sabia que ele não fazia por mal, mas o corpo dele já não procurava o dela. À noite, ele se deitava cedo, virava-se de costas e o que restava era apenas a respiração pesada dele, enquanto uma almofada se tornava uma parede invisível entre os dois. Clara olhava para o teto, sentindo um frio maior do que o vento que entrava pela janela. Durante o dia, Clara seguia a rotina de qualquer mulher do campo. Acordava cedo, alimentava as galinhas, regava a horta, limpava a casa e preparava o jantar. Tudo era repetido, sempre igual. Mesmo assim, ela ainda se preocupava com sua aparência. Penteava o cabelo, escolhia um vestido limpo e passava creme nos ombros e no pescoço. Não era por Alfredo, mas para si mesma, para lembrar-se de que ainda era mulher. Às vezes, diante do espelho, ela ria de si mesma, perguntando-se quem ainda a olharia, quem ainda desejaria tocá-la. Alfredo já não a olhava e nunca mais olharia. Clara lembrava-se dos tempos em que ele a desejava. Podiam se beijar no campo, esconder-se sob a sombra de uma árvore e esquecer as horas. Ela acreditava ser a mulher mais sortuda do mundo. Hoje, essas memórias apenas a deixavam mais vazia. A saúde de Alfredo a afastou de seus braços e também roubou a certeza de que ainda era desejada. À noite, ao ouvir o ressonar dele, sua mão escorregava pelo próprio corpo, mas ela recuava rapidamente. Não era vergonha, mas a sensação de que parecia inútil. O toque dela não substituía um abraço verdadeiro. Clara se perguntava se ainda era mulher ou se havia se tornado apenas a dona de casa daquela quinta. A resposta doía. Ela ainda sentia, mas vivia em uma casa sem fogo. Em uma manhã de verão, Alfredo anunciou que havia contratado um pedreiro jovem para consertar o curral e os muros que haviam rachado com as chuvas. Clara assentiu sem dar muita importância. Mas quando Rui entrou no pátio, seu coração falhou um compasso. Ele tinha pouco mais de 30 anos, a idade em que um homem está no auge. O corpo firme, os braços fortes e a pele queimada pelo sol chamaram a atenção de Clara. Rui sorriu e cumprimentou-a com um sorriso sincero que a atravessou de uma forma inesperada. Ela ficou atrapalhada, fingindo ocupar-se com as galinhas, mas algo dentro dela despertou. Há quanto tempo ninguém a olhava assim? Como mulher, não apenas como esposa ou dona de casa. Desde aquele momento, Clara começou a notar cada passo dele no pátio, cada gota de suor que escorria pelo rosto dele. A cada vez que o via, um calor novo nascia dentro dela. Tentou ignorar, tentou convencer-se de que era apenas imaginação, mas não era. Seu corpo, após tantos anos, respondia a um olhar masculino. Naquela noite, ao deitar-se, Alfredo já dormia profundamente. Clara virou o rosto para a janela. A lua iluminava seu ombro nu, frio e quente ao mesmo tempo. Desde o momento em que Rui entrou no portão, algo em seu interior já havia mudado. Ela não tinha feito nada errado ainda, mas no fundo do peito, sabia que estava prestes a enfrentar uma tempestade. Naquela tarde, o calor em sua cidade parecia capaz de derreter até as telhas do telhado. Clara havia passado a manhã inteira cuidando da quinta. Estendeu roupas, regou as plantas e puxou a mangueira para o curral onde Rui trabalhava. O suor grudava em sua pele, e a roupa encharcada deixava marcas de sal. Tudo o que ela queria era despir-se e deixar a água levar embora o cansaço. A casa de banho ficava nos fundos, simples, mas familiar, com azulejos gastos e uma porta de madeira já desbotada pelo sol. Ela entrou, deixou o vestido limpo sobre a cadeira, pendurou a toalha no gancho e abriu a torneira. A água fresca deslizava por suas costas pelo peito, escorrendo entre os cabelos. Clara fechou os olhos e soltou um longo suspiro.
Há muito tempo não se permitia um momento só para si. Ensaboou os ombros, os braços e depois desceu até a barriga. A espuma branca destacava-se em sua pele morena, escorrendo em fios. Enquanto a água a envolvia, Clara se permitiu sonhar. O calor de Rui, o sorriso dele, a forma como a olhava, tudo isso a fazia sentir-se viva novamente. Ela sabia que estava se perdendo em pensamentos, mas não conseguia evitar. A vida na quinta, a rotina, tudo parecia tão distante agora. A cada gota de água que caía, ela sentia que algo dentro dela se reanimava, como se a vida estivesse voltando a pulsar em suas veias. Clara sentia a água escorrendo por seu corpo, como se cada gota a revitalizasse. Naquele momento, ela se sentia viva, cheia de desejo, como se tivesse retornado aos seus 30 anos. Deixou que a espuma escorresse, mas ao estender a mão para pegar a toalha, seus dedos encontraram apenas o vazio. Abrindo os olhos, percebeu que o gancho estava nu. Lembrou-se de que, pela manhã, havia recolhido todas as toalhas para lavar. Um pequeno descuido, mas agora parecia um problema gigantesco. Ali, com gotas pingando sobre o chão frio, seu corpo nu arrepiava-se. Pensou, espero secar ao natural. Mas o ar quente não ajudava. Vestir o vestido limpo com o corpo molhado parecia ridículo. O tecido certamente se colaria à sua pele. Suspirou, irritada consigo mesma. A casa estava vazia. Rui deveria estar ocupado lá fora. Apenas alguns passos até o varal, ninguém haveria. Respirou fundo, enrolou o vestido molhado ao corpo como se fosse uma toalha e abriu devagar a porta. Foi nesse instante que ouviu passos firmes no pátio, seguidos de batidas na porta de madeira. Dona Clara, a senhora está aí? A voz de Rui ecoou, fazendo seu coração gelar. Estou a tomar banho, Rui. O que foi? Respondeu, engolindo em seco, a voz trêmula. Do lado de fora, ele respondeu ofegante. Desculpe, cheguei mais cedo. Queria pedir-lhe um pouco de água fresca. Acabei agora a primeira parede. Clara mordeu o lábio, pensando, por que tinha de ser agora? Aperta o vestido contra o corpo, seu coração disparado. A porta tremeu com uma rajada de vento, abrindo-se numa fresta. E então, um sopro mais forte escancarou a madeira mal fechada. Virou-se rapidamente para segurar a roupa, mas já era tarde. Por um segundo eterno, viu o olhar de Rui fixar-se nela. Cabelo molhado, ombros nus, pele brilhando em gotas de água. Ele ficou parado, de boca entreaberta, sem conseguir falar. O silêncio entre eles era esmagador. O rosto de Clara ardeu, o sangue pulsando em seus ouvidos. Queria gritar, expulsá-lo dali, mas só conseguiu balbuciar. Eu esqueci a toalha. Rui desviou o olhar imediatamente, virando o rosto para a parede, murmurando rápido. Desculpe, eu não queria. Ele recuou, passos apressados, mas naquele breve instante, Clara já tinha visto. Não era apenas surpresa nos olhos dele, era desejo, um fogo cru, masculino, impossível de disfarçar. Fechou a porta num sobressalto e encostou-se à parede, o peito subindo e descendo rapidamente. Lá fora, ouviu os passos dele se afastarem. Dentro de si, uma chama acendeu-se. Encolheu-se ainda molhada, o vestido colando-se ao corpo. Estava envergonhada, apavorada, mas também viva. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu-se novamente vista como mulher. Sentou-se no chão da casa de banho por alguns minutos, tentando acalmar o coração que batia descontrolado. Depois enrolou o vestido molhado ao corpo e decidiu sair rapidamente para buscar uma toalha no varal. Cada passo deixava pequenas marcas de água no chão. Pensou que Rui já tivesse ido embora, mas ao atravessar a porta, seu pé escorregou numa poça de água que havia ficado no ladrilho. Soltou um gemido baixo. O corpo inclinou-se para a frente, prestes a cair. Antes que o chão a recebesse, duas mãos firmes agarraram seu braço e sua cintura. Foi erguida de repente, amparada por um corpo quente e sólido. Levantou os olhos e viu Rui. O tempo parou. Seu vestido fino estava encharcado, colado à pele, revelando cada curva escondida. Os seios pesados apertavam-se contra o peito dele, e a barriga suave tocava o abdômen forte. O calor da pele dele misturava-se com a sua umidade. Cuidado, Dona Clara, murmurou ele, a voz grave junto ao seu ouvido. Levantou a mão ao peito num gesto instintivo, tentando cobrir-se.
mas esse movimento apenas fez o decote expor ainda mais. Rui se mexeu segurando-a com força, mas ao mesmo tempo com delicadeza. Clara sentiu o coração dele bater contra o seu. Engoliu em seco. Eu só esqueci a toalha, disse, a voz quase um sussurro. Ele respirou fundo, e mesmo desviando os olhos por respeito, Clara percebeu o tremor na respiração dele. O desejo estava ali, cru e palpável, mais forte do que qualquer palavra. Sabia que devia afastar-se e libertar-se do abraço, mas suas pernas não obedeciam. Há quanto tempo ninguém a segurava assim? Há quanto tempo não sentia um corpo masculino encostar-se ao seu? Pode soltar-me agora, murmurou, mas saiu tão fraco que mais parecia um pedido do que uma ordem. Rui apertou-a um pouco mais contra ele e disse baixinho. Tem certeza que é isso que quer, Clara? O rosto dela incendiou-se. O tecido fino grudado ao seu corpo revelava o contorno dos seios, a curva dos quadris. Estava vulnerável, exposta, mas ao mesmo tempo desejada. A mão dele deslizou ligeiramente pelas suas costas, e Clara sentiu um frio na barriga, misturado com a eletricidade do momento. Clara fechou os olhos por um instante, entregue a uma onda de calor que a atravessou inteira. Rui, ao seu lado, afastou-se lentamente como se temesse que ela se partisse em pedaços. Ela mal conseguiu manter-se de pé, sentindo o coração disparar. Ele virou-se de lado, respirando fundo, tentando controlar-se. Desculpe, eu não devia, disse ele com a voz embargada. Clara apertou a toalha contra o peito, tentando recuperar o fôlego, mas ao vê-lo afastar-se, uma sensação de vulnerabilidade a envolveu. Todo o seu corpo ardia, não apenas de vergonha, mas de um desejo que começava a se manifestar. Naquele instante teve certeza de que aquilo era apenas o começo. Nos dias que se seguiram, Rui começou a aparecer cada vez mais na propriedade. Alfredo, seu marido, pouco se importava, dormindo longas cestas ou indo à taberna da vila, deixando Clara sozinha para supervisionar o trabalho. Mas ela sabia bem quem estava realmente observando quem. Rui a olhava como se cada gesto seu fosse combustível para o fogo que ele carregava no peito. Ele trabalhava de frente para o varal, onde Clara pendurava a roupa. Cada vez que esticava os braços, sentia o peso do olhar dele percorrer suas pernas, subir pelas coxas até o decote. Ela fingia distração, mas por dentro, seu coração batia descompassado. Numa tarde abafada, Clara decidiu levar-lhe um copo de suco fresco. Quando se estendeu para lhe entregar, os dedos ásperos dele tocaram de leve os seus. Um toque simples, mas que a fez estremecer como se tivesse levado um choque. Ela ia retirar a mão, mas ele segurou um instante a mais do que devia. Obrigado, Dona Clara, disse ele, com a voz rouca. Clara afastou-se apressada, sentindo o rosto em chamas, mas atrás de si ouviu uma risada baixa, como se ele tivesse percebido tudo. Em outra ocasião, ele pediu ajuda para carregar algumas tábuas. Clara estava habituada ao trabalho duro, mas quando Rui ficou atrás dela, os braços dele envolveram os seus para segurar a madeira, e o peito dele colou-se às suas costas. Sentiu o calor, o peso, o sopro quente dele em seu pescoço. Cada passo que davam, seu corpo roçava no dele, e os seios apertados no tecido leve, tocavam-lhe o braço. Ele respirava mais rápido, e Clara quase perdeu as forças nas pernas. À noite, diante do espelho, estudou-se. Seus seios ainda cheios, as ancas largas, a pele marcada pelo sol. Ela já não era jovem, mas sabia que seu corpo ainda podia despertar desejo. E os olhos de Rui confirmavam isso sem uma única palavra. No dia seguinte, escolheu um vestido branco de tecido fino, leve, quase transparente ao sol. Quando passou por ele, que estava amassando cimento, baixou-se de propósito para apanhar uma cesta. Sentiu o olhar dele cravar-se em seu decote exposto. Não desviou. Deixou o olhar e seu corpo inteiro vibrou com aquela ousadia. Ao meio-dia, levou-lhe uma toalha para enxugar o suor. Ele pegou, mas em vez de apenas limpar a própria testa, aproximou-se e encostou-a ao seu ombro molhado. Também está suando, Dona Clara murmurou. Os dedos dele roçaram sua pele úmida, deslizando lentamente pela clavícula até o ombro. O gesto parou ali, mas deixou Clara tremer. Continha o fôlego, temendo que seu próprio suspiro a denunciasse. Quando ele recuou, Clara virou-se depressa fingindo normalidade, mas seu coração não enganava.
Batia como se quisesse romper o peito. Naquela noite deitou-se ao lado de Alfredo. Ele adormeceu logo ressonando. Clara, porém, ficou desperta, o corpo inteiro ainda ardendo onde Rui a tinha tocado. Levou a mão ao peito, recordando o calor da mão dele, a firmeza dos braços, a intensidade do olhar. Compreendia que o fogo estava aceso e que cada dia que passava se aproximava mais da explosão. O fogo escondido queimava-a por dentro, consumindo tudo ao seu redor. Naquela tarde, o sol queimava como sempre no interior de São Paulo, mas dentro dela havia um fogo ainda mais intenso. Rui trabalhava no pátio, o suor escorrendo pelo peito através da camisa fina. Clara fingia ocupar-se com uma cesta de legumes, mas seus olhos não conseguiam se afastar de cada músculo que se movia no corpo dele. Alfredo tinha dito que voltaria tarde, precisando buscar remédios no posto de saúde. Assim que ouviu isso, um frio e um calor percorreram Clara ao mesmo tempo. A casa era só delas. Quando o sol já começava a descer, saiu até o pátio com uma jarra de suco. Rui levantou os olhos. O olhar deles cruzou-se, e desta vez nenhum dos dois desviou. Está cansada, dona Clara? Deixe-me ajudar, disse ele, tirando a cesta das mãos dela. O toque dele, firme e quente, percorreu Clara como uma corrente elétrica. Ela deveria recuar, mas a proximidade a fazia sentir-se viva de uma forma que não experimentava há muito tempo. O cachorro começou a ladrar furiosamente, fazendo Clara gelar. Ela empurrou Rui para longe, o coração disparado. Pensou que Alfredo tinha voltado, mas era apenas uma vizinha que se aproximava para pedir ovos. Clara saiu para atendê-la com o cabelo bagunçado, a roupa amarrotada e o rosto ainda vermelho. No olhar da mulher, Clara percebeu uma centelha de desconfiança e quase desmoronou. Os rumores poderiam destruí-la antes mesmo da verdade, mas mesmo assim, não conseguia parar. Quanto mais arriscado, mais doce era o toque de Rui. Ao entardecer, quando Alfredo ainda estava no campo, Rui apareceu no alpendre. O suor brilhava em seu corpo, e os olhos já não escondiam nada. Ele puxou Clara para seus braços, e ela cedeu. Beijaram-se ali, à vista de qualquer vizinho que passasse pela estrada. O vento levantava o vestido de Clara, e sua pele arrepiava-se com a ousadia da situação. Se alguém nos ver, murmurou Clara aterrorizada. Que vejam. Quero que o mundo saiba que você é minha, respondeu Rui, com os olhos ardendo. Aquela declaração a deixou em choque. Já não era apenas desejo, era posse, amor ou loucura. Ou os dois. Naquela noite, deitada ao lado de Alfredo, Clara virou-se para a parede. Ele dormia alheio a tudo. Com os olhos abertos no escuro, deixou a mão pousar no peito do marido. Mas em vez da frieza de Alfredo, imaginou novamente o calor de Rui, a força das mãos dele. Compreendeu uma verdade terrível, já não tinha controle. Era prisioneira daquele fogo perigoso. Agora cada ranger do portão, cada passo no quintal fazia-a estremecer. Parte dela temia ser apanhada, mas outra parte, a mais forte, desejava ouvir esses passos. Queria que fosse Rui a vir incendiá-la outra vez. Clara não sabia quando o jogo de toques e segredos tinha deixado de ser apenas desejo. De repente, cada encontro era mais urgente, cada beijo mais profundo, cada risco mais perigoso. Viviam na sombra, mas o fogo era tão forte que parecia impossível apagar. Numa tarde, Rui veio até o alpendre. O sol já descia, pintando de dourado os campos de oliveiras. Alfredo havia dito que demoraria na taberna. Estavam sozinhos. Rui aproximou-se devagar, mas nos olhos dele não havia o mesmo cuidado de antes. Havia uma decisão clara. Não aguento mais viver escondido, disse Rui, a voz firme. Não quero ser apenas o homem que a beija às escondidas. Quero você por inteiro. O coração de Clara disparou. Rui, não diga isso. O que temos já é loucura suficiente. Ele segurou seus ombros com firmeza. Eu largo tudo. Deixo o trabalho, a aldeia, o que for preciso. Vamos embora juntos. Lisboa, Algarve, qualquer lugar. Não me importa. Eu só quero viver com você. Clara sentiu o chão fugir dos pés. Ela, uma mulher de 54 anos, fugindo com um rapaz de pouco mais de 30. A imagem parecia impossível. Você está sonhando, Rui? Eu não sou uma garota de 18 anos para fugir de casa. Tenho marido, filhos já criados. Minha vida está aqui.
Ele a apertou contra o peito, o olhar ardente. É exatamente por você ser quem é agora que eu a quero. Clara, com todas as cicatrizes, com toda a força, com toda a beleza que o tempo não matou. Eu não vejo outra mulher, vejo você. As palavras dele rasgaram Clara por dentro. Parte dela queria acreditar, outra gritava que era loucura. Ela tremia, perdida entre medo e desejo. Rui inclinou-se e beijou-a novamente. Não era o beijo apressado do segredo, mas um beijo profundo, marcado por promessas. Clara rendeu-se, sentindo cada fibra do seu corpo responder. Quando a respiração lhes faltou, encostou a testa ao peito dele. Não pode ser, Rui. Eu vivi aqui a vida inteira. Eu não sei ser outra coisa. Ele ergueu seu queixo, forçando-a a encarar aqueles olhos decididos. Basta escolher. Ou continua a viver como prisioneira numa cama fria, ou vem comigo. Eu quero dar-lhe uma vida inteira, não só minutos roubados. Clara olhou para o horizonte. O campo que conhecia desde menina estendia-se diante dela, sereno. Ali estava toda a sua história, risos, lágrimas, juventude e matrimônio. Rui queria que ela arrancasse as raízes e fosse com ele. As mãos dele agarravam as suas, quentes, desesperadas. Clara, eu espero, mas não me peça para fingir que isso é só um jogo. Eu quero tudo. O vento da tarde ergueu seu cabelo, trazendo o cheiro das oliveiras. Clara sentiu-se dividida entre dois mundos, o da obrigação e o do desejo. Não respondeu. Ficou ali imóvel, olhando o pôr do sol tingir de vermelho o céu. Dentro de si, uma voz gritava pelo risco, outra pela segurança. E talvez fosse esse silêncio, essa indecisão, a sua única resposta possível. Rui esperava. Alfredo continuava ausente, e Clara estava diante do maior cruzamento da sua vida. O tempo parecia parar enquanto ela ponderava suas opções. O cheiro das oliveiras misturava-se ao calor do corpo de Rui, e a intensidade do momento a envolvia. Clara sabia que a decisão que tomasse mudaria sua vida para sempre. O amor que sentia por Rui era inegável, mas a vida que havia construído com Alfredo aprendia de uma maneira que parecia impossível de ignorar. Começou Clara, mas as palavras falharam. O que poderia dizer? O que poderia fazer? O medo do desconhecido a paralisava, mas a ideia de continuar vivendo uma mentira a consumia. Rui, percebendo sua hesitação, apertou suas mãos com mais força. Clara, não tenha medo. Eu estarei ao seu lado, não importa o que aconteça. Podemos construir algo novo, algo verdadeiro. Ela olhou nos olhos dele e pela primeira vez viu não apenas desejo, mas uma promessa de um futuro. O coração de Clara pulsava com a possibilidade de liberdade, mas o peso de suas responsabilidades ainda a segurava. Eu preciso de tempo, disse finalmente a voz trêmula. Rui assentiu, compreendendo a gravidade da situação. Ele não a pressionou, mas a intensidade de seu olhar dizia tudo. Clara sabia que o tempo estava se esgotando e que, em breve, teria que fazer uma escolha. Naquela noite, deitada ao lado de Alfredo, Clara não conseguia dormir. O peso de suas decisões a mantinha acordada, e o calor de Rui ainda queimava em sua memória. O que ela realmente queria? O que a faria feliz? As perguntas a atormentavam, mas uma coisa era certa. A vida que conhecia estava prestes a mudar, e ela precisava estar pronta para isso. Quando o sol nasceu, Clara sentiu uma nova determinação. O dia prometia ser diferente. Ela se levantou, olhou para o campo que sempre conhecera e respirou fundo. Era a hora